Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. Hamlet, Clássicos Universais, de William Shakespeare. Daí é uma adaptação para leitura juvenil, tá? Então, vamos começar. Talvez demore mais um pouquinho, mas vamos tentar. O reino da Dinamarca perdeu o seu rei Hamlet há pouco tempo, de uma forma repentina e misteriosa. A viúva rainha Gertrudes casa-se com o cunhado Cláudio, irmão do rei morto, depois de 2 meses de viuvez. O povo não aprecia tal acontecimento, pois além da rapidez com que se realizou, Cláudio é um homem de caráter duvidoso, de aparência vulgar, nada semelhante ao seu irmão, que era admirado por todos. O estranhamento é tanto que começam a desconfiar de que Cláudio armou um plano para eliminar o rei e casar-se com a viúva, conquistando assim o trono da Dinamarca. O príncipe Hamlet não se conforma com a repentina morte do pai e muito menos com o casamento de sua mãe. Torna-se um rapaz triste e amargo, sem vontade e sem sonhos. Não entende o procedimento da mãe, pois o rei sempre foi um marido generoso e fiel, e ela se comportava da mesma maneira. Hamlet passa a andar de preto, mantendo o luto até no dia do casamento de Gertrudes e Cláudio. Recusa-se a participar da cerimônia e da festa por sentir-se envergonhado. Jovem príncipe tortura-se questionando o porquê da morte do pai. Também desconfia de Cláudio. Pergunta se sua mãe teve participação no crime ou se apenas foi iludida pelo canalha. Na corte, comenta-se a aparição de um fantasma que todos julgam ser o rei Hamlet. Horácio, um amigo do príncipe, viu de perto e confirma ser o rei mesmo que perambula pelas sentinelas do palácio. O fantasma aparece quando é meia-noite e some quando o galo canta. Dizem que o rei está pálido e com uma expressão de ódio em seu rosto. Você tem certeza de que é meu pai, Horácio? Pergunta Hamlet. Sim, tenho certeza. Vi o cetro que carregava. Além disso, eu não esqueceria a sua fisionomia tão rápido, respondeu Horácio. Hamlet assusta-se com o que ouve, mas acredita na palavra do amigo e resolve ver de perto esse fantasma e saber o que ele deseja por ali. Monta guarda junto com Horácio e um soldado chamado Marcelo durante a noite. Ele tem certeza de que o pai tem alguma confidência a lhe fazer, e essa certeza o deixa impaciente e angustiado. Estão Hamlet, Horácio e Marcelo a conversar quando o fantasma se aproxima. Os 3 ficam mudos de espanto, mas logo Hamlet recupera a coragem e dirige-se ao fantasma do pai, que tem uma aparência que denuncia ao mesmo tempo dor e ódio. O fantasma pede ao príncipe que o siga. Hamlet pergunta: quem é você e o que quer de mim? Sou seu pai. Quero que me ouça com atenção e vingue a minha morte precipitada. Tenho que falar rápido, pois daqui a pouco é dia e estou condenada a vagar durante a noite e queimar no fogo durante o dia, até pagar os pecados que cometi em vida. Hamlet tenta interromper, mas o fantasma continua. A versão sobre minha morte, que foi contada a toda a Dinamarca, é mentirosa. Não foi uma serpente que me mordeu nos jardins da minha casa, ou melhor, foi uma serpente que agora ocupa o trono que era meu. Ao ouvir a declaração do pai, Hamlet é tomado por um misto de decepção e de ódio. O rei prossegue. Filho, se em algum momento de sua vida amou seu pai, quero que prometa que irás acabar com aquele que me traiu e tirou de mim o reino, a mulher e a vida. O fantasma do rei conta que estava dormindo no jardim quando seu irmão derramou em seu ouvido um líquido venenoso que percorreu todo o seu corpo, matando-o em pouco tempo. Hamlet depois
de ouvir esse relato, promete ao pai a vingança e fidelidade. Promete também a si mesmo não pensar em outra coisa que não seja a vingança que lhe foi incumbida pelo pai. Quando Horácio e Marcelo encontraram-no, estranharam seu comportamento, pois ele diz coisas sem nexo que não conseguem entender. Hamlet fica perturbado durante um certo tempo e quase enlouquece. Somente Horácio sabe o conteúdo da conversa que seu amigo teve com o espectro do pai. Hamlet teme que alguém desconfie de suas atitudes e resolva investigar. Decide então fingir que realmente enlouqueceu. Assim despistará o rei e planejará calmamente o assassinato deste. Todos atribuem a suposta loucura de Hamlet ao amor. Ele tinha, antes da morte do pai, uma paixão. Amava uma moça chamada Ofélia, filha de um conselheiro real, Polônio. Ofélia é uma moça doce, capaz de gestos grandiosos. Ela também amava Hamlet, que demonstrava seu amor através de presentes e declarações apaixonadas. Porém, no presente, a amargura que toma conta de seu coração não permite tais gestos. Ofélia compreende a dor que seu amado e espera pacientemente que ele retorne a seu estado normal e a ame novamente. Hamlet não pode perder tempo com as coisas do coração, mas às vezes pensa em Ofélia com carinho, lembrando as juras que fez a ela. Escreve a Ofélia uma carta apaixonada que não condiz com seu comportamento atual, já que muitas vezes tratou mal a moça sem motivo aparente. Além de enganar a todos, confirmando sua loucura, ele quer que ela se convença de seu amor. Ofélia mostra a carta a seu pai, que a leva ao rei e à rainha. Estes acreditam de vez que o motivo da loucura do príncipe é a paixão exacerbada que sente pela bela dama. Hamlet se sente cada vez mais atormentado pela lembrança do fantasma do pai. Ele tem que matar o tio, mas não é fácil. O rei Cláudio vive cercado de súditos que o protegem. A rainha Gertrudes também está sempre a seu lado, o que complica ainda mais a realização dos planos de Hamlet. Além dos motivos de ordem prática, Hamlet sente-se incomodado com a ideia de matar alguém, mesmo que esse alguém seja o assassino de seu pai. Por isso resolve confirmar a acusação feita pelo fantasma. Ser ou não ser? Eis a questão. Questiona-se Hamlet. Aparece no reino da Dinamarca uma companhia teatral que o príncipe já conhece. Assiste a encenação da morte de um rei que lhe faz ter uma ideia. Sabia de um caso de assassinato desvendado, porque o autor do crime não conseguiu se conter diante de uma cena de morte e acredita que o mesmo pode acontecer com Cláudio. Mesmo que ele não confesse, um olhar, um gesto, qualquer reação pode denunciá-lo. Imediatamente ordena que preparem uma apresentação no palácio e que o rei e a rainha sejam convidados. A peça escolhida é sobre o assassinato do Duque Gonzaga. Um parente seu o envenenou e depois casou com sua esposa. Hamlet pede a Horácio que observe tudo atentamente e depois passe essas observações a ele para que cheguem a uma conclusão. O rei e a rainha chegam ao local da encenação. Hamlet aproxima-se. Que bom que aceitaram o convite, diz entusiasmado. Sente-se conosco, pede a rainha. Ele concorda só para observar de perto a reação do rei, que faz algumas perguntas sobre a peça, que são respondidas de forma irônica por Hamlet. Inicia-se o espetáculo e o príncipe explica algumas cenas até que chega o momento do crime. Hamlet fala: Gonzaga é morto em nome da ambição desmedida e da inveja. O rei Cláudio torna-se pálido e de repente levanta. Há um ligeiro tumulto na plateia. Polônio pede que suspendam o espetáculo. Cláudio sai da sala tropeçando, branco e ofegante. Logo após o ocorrido no salão, Hamlet é avisado de que sua mãe o espera em seus aposentos para uma conversa. Esse encontro foi armado por Cláudio,
que desconfiava das atitudes do sobrinho e queria que sua mãe descobrisse o verdadeiro motivo para tal mudança de comportamento. O rei não confia em sua esposa, pois ela é mãe e pode se deixar levar pelo amor materno e ocultar-lhe alguns fatos. Portanto, pede a Polônio que se esconda no quarto e ouça a conversa atentamente. Hamlet entra nos aposentos de sua mãe e ela o repreende. Você ofendeu seu pai. A senhora que ofende meu pai quando o compara com esse falso monarca, responde Hamlet. Não fale assim comigo. Esqueceu quem sou eu? Pergunta a mãe gritando. Infelizmente não. A senhora é a rainha, esposa de seu cunhado e minha mãe, desabafa Hamlet. A discussão entre mãe e filha aumenta. Hamlet quer mostrar à mãe o erro que cometeu ao se casar com um homem como Cláudio, que era fraco de caráter e sem escrúpulos. A rainha, bastante irritada com o comportamento do filho, adverte. Se continuar a me desrespeitar desse jeito, chamarei alguém para te dar uma lição. Ele tenta sair do quarto, mas Hamlet impede. Ela tenta sair do quarto, mas Hamlet impede, segurando-a pelo braço. Ele a empurra para a cama e grita. Sente-se e ouça tudo o que eu tenho a dizer. Quero que conheça o seu lado obscuro. Gertrudes assusta-se com a atitude do filho. Pretende me matar? Socorro! Polônio, que está escondido, sem ter a exata noção do que acontece, começa a gritar também. Socorro! Ajudem a rainha! Hamlet acha que é o rei que está atrás das cortinas e por isso pega a faca e atinge várias vezes Polônio. Somente quando arrasta o corpo é que vê que matou a pessoa errada e se desespera. Meu Deus, você cometeu um crime, diz a rainha. Tem razão, minha mãe. Porém, o crime não é tão monstruoso quanto o seu, matar o marido e casar-se com o cunhado, acusa Hamlet. O príncipe continua a apresentar os fatos. Ele não quer insultar a mãe, mas fazer com que ela perceba o erro que cometeu e se arrependa. Ele aponta para os retratos dos dois irmãos, enaltecendo o pai e ridicularizando o tio. A rainha estremece diante das palavras do filho. Ao perceber isso, Hamlet faz a pergunta cuja resposta é por demais difícil. Como a senhora pode viver ao lado do homem que matou seu marido? De repente, o fantasma do pai surge no quarto e lembra Hamlet da promessa que havia feito. Vendo o filho dirigir o olhar e a palavra ao nada, ao vazio, e a rainha acredita testemunhar a loucura do filho. Hamlet argumenta que não está louco. Tenta mais uma vez convencer a mãe de que ela precisa reparar seus erros. Volta-se para o cadáver de Polônio e percebe o tamanho do mal que causou, pois além de matar um homem inocente, matou o pai de sua amada, Ofélia. Neste momento, uma lágrima corre por sua face. Gertrudes realmente acredita que o filho enlouqueceu por conta ao marido que decide mandá-lo para a Inglaterra. E conta ao marido que decide mandá-lo para a Inglaterra. O rei Cláudio gostaria de matar Hamlet, acabando assim com seus problemas. Porém, teme a reação do povo e da rainha. Ele planeja mandar o sobrinho para a Inglaterra acompanhado de 2 jovens que serão portadores de uma carta destinada à corte inglesa. Na carta, há o pedido para que Hamlet seja executado logo que desembarque devido a faltas gravíssimas cometidas pelo príncipe. Hamlet é advertido por Horácio de que sua viagem à Inglaterra esconde algo estranho e perigoso. Ele concorda com o amigo e rouba a carta durante a noite, tomando dessa forma o conhecimento dos planos do tio. Hamlet apaga o seu nome e em lugar coloca os nomes dos jovens que irão acompanhá-lo. O príncipe parte para seu exílio. Durante a viagem, sua embarcação é atacada por piratas e a tripulação foge de forma covarde, mas Hamlet consegue passar para outro barco onde é bem recebido, pois os piratas têm esperanças de serem recompensados por isso. O navio segue para o porto mais próximo da Dinamarca.
Enquanto isso, no reino da Dinamarca, Ofélia sente muito pelas perdas que sofreu. A morte do pai, provocada pelo seu amor, e o exílio deste são demais para sua pobre alma, que agora vive atormentada. Ela fala coisas desconexas, pergunta do pai, irrita-se facilmente. A loucura começa a tomar conta de sua mente. Seu irmão Laertes, que havia viajado, retorna à Dinamarca ansioso por saber a verdadeira causa da morte de seu pai, que foi enterrado rapidamente sem que muitos soubessem. Gertrudes recebe Ofélia e se surpreende com a palidez da moça que fala coisas sem sentido aparente. Laertes também chega ao castelo procurando as respostas que tanto deseja, pois ele desconfia do rei. Cláudio recebe-o muito bem e acaba contando que o culpado pela morte de Polônio é Hamlet. Laertes espanta-se com tal revelação, pois ele e Hamlet sempre foram amigos. O jovem ouve a narrativa do rei e promete vingar a morte do pai e da loucura da irmã. O rei recebe uma carta de Hamlet, que anuncia sua volta para o reino dinamarquês. Ao saber disso, procura incitar Laertes o ódio e sentimento de vingança, convencendo-o a se confrontar com Hamlet na esgrima. Hamlet já se encontra na Dinamarca, mas desconhece uma notícia que muito o deixara triste. Ofélia está morta. A moça foi para a beira de um riacho, onde havia um salgueiro, vestida de noiva, com uma grinalda de margaridas. Ao subir na árvore, o galho quebrou e ela caiu no riacho, sendo arrastada pela correnteza. Com as saias encharcadas, acabou se afogando. No início do enterro de Ofélia, Hamlet e Horácio encontraram-se no cemitério e observaram de longe a cerimônia sem saber de quem é o cadáver. Laertes, desesperado, atira-se dentro da sepultura, querendo ser sepultado junto com a irmã. Nesse instante, Hamlet percebe que o cadáver pertence à sua amada Ofélia e, tomado por um impulso, corre em direção à cerimônia e também se atira na sepultura. Quando Laertes percebe a presença do príncipe, deixa-se tomar pelo ódio e avança para cima dele como um animal sedento de vingança. Afinal, ali está o causador da morte de seus entes mais queridos. Os presentes conseguem afastá-los. Depois do enterro, Hamlet pede desculpas pelo gesto impulsivo que teve e os dois parecem reconciliados. E Cláudio põe em prática seu plano, convida Hamlet para se confrontar em esgrima com Laertes, dizendo que são melhores da Dinamarca nesta arte. Hamlet pensa um pouco, mas acaba aceitando o convite. Horácio, que ouviu a conversa, demonstrou-se preocupado com o amigo, mas este diz: existe um destino traçado e ninguém pode fugir dele. Se for a hora, será. Se não for, não será. Tudo pronto para o duelo, Hamlet e Laertes aproximam-se. O príncipe pede perdão ao amigo. Sei que eu sou o motivo de sua dor, porém peço que me perdoe, pois não tive a intenção de magoá-lo e nem de magoar aqueles a quem amava. A culpada é a demência que faz de mim refém. Laertes diz compreendê-lo, mas precisa recuperar a honra de seu pai e não desiste do combate. Hamlet acredita que será uma luta amistosa. Ele sabe o que irá acontecer ali. O duelo inicia-se. Cláudio assiste a tudo atentamente e se irrita com a demora do desfecho que tanto espera. Por isso oferece a Hamlet uma taça de vinho, a qual envenenou para se assegurar de que Hamlet morreria de qualquer jeito. Mas o príncipe não aceita. A rainha enxuga o rosto do filho e comenta: ele me parece muito cansado. Não sei se ganhará. O rei, para disfarçar, diz que acha que ele está se saindo muito bem. Nesse momento, a rainha pega a taça e, antes que o rei Cláudio pudesse detê-la, toma o vinho envenenado que era destinado a seu filho. Enquanto isso, o duelo de espadas continua. Hamlet para falar com Horácio quando é atingido pelas costas por Laertes. O ferimento foi no ombro, mas a espada também está envenenada. Hamlet percebe que o jogo não é nada amistoso, quando pensava, e parte para cima de Laertes.
conseguindo tirar-lhe a espada. Devolve a espada a Laertes, trocando a sua pela dele, sem saber do veneno. De repente, fere profundamente Laertes, que cai alucinando de dor. A atenção de todos os presentes se direciona para a rainha, que também cai do trono. Hamlet pergunta a Cláudio como está sua mãe, e este responde que bem, apenas desmaiou quando ouviu ferir Laertes, mas a rainha ainda viva desmente. Foi o veneno. Ao dizer essas palavras, morre. Hamlet ordena que fechem as portas até que o traidor seja encontrado. Então Laertes, que está estirado no chão, conta toda a verdade, culpando o rei por tudo. Hamlet, você está morto. Não te resta mais do que meia hora. Ao ouvir isso, Hamlet atravessa o tio com a espada envenenada. Enfim, cumpriu a promessa que fez a seu pai. Chama Horácio, pede que conte ao mundo o que ocorreu no reino da Dinamarca e deixa de viver. Então, William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. Nasceu em 1564 na Inglaterra e faleceu em 1616, aos 52 anos de idade. Possui uma vasta obra composta de comédias, dramas, histórias e tragédias, dentre os quais podemos destacar Hamlet, Romeu e Julieta, Rei Lear e Macbeth. Hamlet é considerado um dos maiores personagens do teatro e da literatura universal. A peça de mesmo nome é a sua obra-prima, junto com o Rei Lear. A famosa frase ser ou não ser, eis a questão, saiu da boca desse personagem sombrio e atormentado. Gostaram de conhecer essa obra? Bom, eu gostei muito. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos, agradeça com like e até a próxima.